Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui, é uma alegria para mim poder estar, dentro do lar de vocês, através dessa telinha aí, Amém, queridos? Queria convidar você então a se reunir com a tua família, chamar todo mundo para a sala ou para o ambiente onde você está nesse momento, que agora nós vamos realmente experimentar algo novo de Deus. Queria que você prestasse bastante atenção, que você tivesse com a tua mente e o coração aberto, especialmente para Deus, que eu seja apenas um instrumento do Senhor para a tua vida, para tocar o teu coração, para tocar a tua mente nesse momento, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pastoreio, talvez um assunto que seja pouco falado, mas é a realidade que nós vivemos todos os dias, pastoreio vertical e pastoreio horizontal. Então seja muito bem-vindo ao nosso culto online nesse momento. Queria perguntar se você já agradeceu a Deus por essa oportunidade que você está tendo. Se você não agradeceu ainda, peço que você feche os teus olhos, nós vamos agradecer junto por essa oportunidade que nós temos de estar na presença dEle, amém? Pai querido, em nome de Jesus, consagramos esse momento ao Senhor, consagramos a nossa casa, a nossa família, consagramos, Pai, esse tempo, Pai, que seja muito bem proveitoso, seja muito bem aproveitado, que o Senhor realmente traga, Senhor, novidades ao nosso coração, que a Tua palavra realmente, Senhor, produza transformação em nossas vidas, que possamos estar sensíveis, quebrantados, contritos, porque essa é a condição que o Senhor espera de nós. A Tua palavra diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. Senhor, que nós possamos estar dessa maneira, Senhor, que nós também sejamos encontrados conforme a Tua palavra nos instrui, Senhor, como verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e verdade, que possamos Te adorar, Pai amado, que nosso interesse não seja apenas receber nesse momento, mas que seja também nos doar, Senhor, aos Teus propósitos, aos Teus planos, em nome de Jesus, amém, amém, em nome de Jesus, amém, queridos. Queria mostrar para você que, apesar das nossas dificuldades em nos reunir, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 5:3, ele fala algo que nós precisamos lembrar, que apesar da distância, diz assim: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Que nesse momento eu e você, eu e a sua família possamos estar unidos, presentes em espírito, E é interessante que Paulo, quando ele menciona essa frase, essa realidade que nós acabamos de citar, ele está vivendo um momento de dificuldade, ele está longe da sua igreja, ele está sabendo de notícias ruins, de coisas tristes acontecendo na igreja de Corintos, mas ele diz, apesar de não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, amém? Nós estamos nesse momento distante fisicamente, mas estamos unidos no mesmo espírito. Se nós estivéssemos reunidos nesse momento, seria um momento em que nós adoraríamos o Senhor com nossas ofertas, com os nossos dízimos. E mesmo estando você na sua casa e eu aqui, eu queria que você prestasse atenção mais uma vez em Lucas 16, capítulo 16, versículo 11, que diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas, O que o próprio Senhor Jesus está falando aqui no livro de Lucas é que nós precisamos nos mostrar fiéis, é que nós precisamos adquirir confiança não apenas das pessoas, mas realmente mostrar a Deus que nós somos dignos dessa confiança. Ele diz que se nós não somos dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem nos confiará as riquezas verdadeiras, as riquezas celestiais? Nesse momento nós vemos que a maneira como nós lidamos com as coisas desse mundo refletem a nossa vida no mundo espiritual, refletem com a nossa realidade na eternidade. Amém, queridos? 2 Coríntios 9:7 ainda diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou tristeza, ou por obrigação, ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, eu queria realmente lembrar você que, apesar das nossas limitações geográficas, nós
podemos e devemos continuar, né, adorando o Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. E vale observar, queridos, que eu aqui como pastor não estou promovendo esse ensino, né, e não quero que você faça, né, isso com tristeza, com pesar, ou por obrigação, necessidade. Que isso seja uma resposta de generosidade do teu coração para com Deus, que isso seja uma resposta de gratidão do teu coração para com o coração de Deus, que nesse momento, né, ou posteriormente você possa fazer isso com alegria e não, né, com tristeza. Amém? Vamos lá, queridos, então, para a nossa mensagem, né, de hoje, nós vamos então falar sobre pastoreio, algo que é muito abrangente na palavra de Deus, que é uma linguagem, né, que nós precisamos compreender de forma clara, de forma objetiva, porque nós estamos inseridos nesse contexto de pastoreio, né? Acima de tudo, Deus é o nosso pastor, acima de tudo, Jesus é o nosso pastor e, né, seja você quem for, você se enquadra, né, no que diz respeito a ser uma ovelha. Se nós somos, né, parte da igreja de Cristo, nós somos ovelhas de Cristo. Então, algo que nós precisamos conhecer, entender claramente, a fim de desfrutarmos de tudo aquilo que Deus nos oferece através do pastoreio. Se não compreendermos, né, pastoreio da forma que a Bíblia nos ensina e seus argumentos e seus critérios e seus atributos, nós vamos acabar perdendo aquilo que é precioso e é nos oferecido por Jesus. Amém? Veja o que diz em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Queria que você prestasse bastante atenção no final desse versículo, que diz ali, né, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O objetivo desse ensino, fica bem claro aqui em Hebreus 13, 17, é para que nós, como ovelhas, tenhamos proveito, né? E de que maneira vem o proveito para nós como ovelhas? É proveitoso um relacionamento com o nosso pastor Jesus Cristo, quando nós, né, realmente estamos debaixo da autoridade dele, e assim como no espiritual nós também temos, né, proveito quando estamos debaixo de um pastoreio horizontal, que eu já vou explicar para você o que é, quando estamos sujeitos a esse pastoreio, quando estamos em obediência a esse pastoreio, quando nós estamos submissos a esse pastoreio, seja no vertical, tendo o Senhor Jesus como nosso pastor, seja no horizontal, tendo, né, uma submissão aos pastores da nossa casa, da nossa igreja. Amém? Vamos lá então, queridos? Então você já deve ter compreendido de certa forma o que eu quis dizer com pastoreio horizontal e pastoreio vertical. Pastoreio vertical é o nosso relacionamento como ovelhas de Cristo e tendo Cristo como nosso supremo pastor. Pastoreio horizontal é na dimensão, né, desse mundo, na dimensão, né, pessoal, entre pessoas, né? Por exemplo, eu, né, estou na condição de pastores de ovelhas, né? Se você, né, faz parte da nossa igreja, da comunidade Alcance, de Rebouças, de Irati, de Inácio Martins, né, e você está debaixo da minha liderança, né? Então nós nos colocamos num nível de pastoreio horizontal. Amém? Isso é importante, queridos. Há benefícios e há também responsabilidades, tanto no pastoreio vertical com o Senhor Jesus, quanto no pastoreio horizontal entre nós. Se você é líder de célula, se você é um líder em treinamento, se você é um pai de família, uma mãe de família, você também exerce esse nível de pastoreio horizontal. Você tem uma responsabilidade em pastorear a sua família, amém? A sua célula. E eu queria chamar a tua atenção a nossa dificuldade nesse momento de pastorear, seja as ovelhas espirituais, seja a família, seja, né, os membros de uma célula. Existem, queridos, nós não podemos negar, né, que a facilidade de comunicação nos nossos dias é uma vantagem, mas a facilidade de comunicação nos nossos dias não é tudo. Existem coisas que nós não vamos conseguir como igreja realizar através de mídias sociais, através,
né, de telefonemas, de contatos, né, à distância. Tem coisas que nós simplesmente vamos perder, e eu queria que você estivesse atento para que nós venhamos minimizar essas perdas, amém? Além de tudo isso, além de termos a facilidade na comunicação, eu queria chamar a tua atenção que cabe a nós, de forma individual, realmente nos interessarmos por essa comunicação. O que eu tenho sentido como pastor é que, apesar das minhas dificuldades, das minhas limitações, tenho tentado me comunicar com o corpo de Cristo, tenho tentado me comunicar com as ovelhas de forma individual, mas percebo que muitas das ovelhas, elas não têm esse interesse, né, na mesma intensidade por se comunicar comigo como pastor. E o que me preocupa, queridos, é que no relacionamento, né, de pastoreio vertical, isso também pode ser uma realidade. Que Jesus, ele tem sim a intenção, né, de estar sempre em contato conosco, que ele realmente, né, nos visita diariamente, como Deus visitava Adão e Eva no Jardim do Éden, mas nós como ovelhas podemos estar vivendo uma realidade diferente, né, talvez desinteressados nessa comunicação com Cristo como nosso pastor, né, na vertical, e também com os nossos pastores, né, na horizontal. Amém? Então, o que me preocupa mais ainda, né, é que para muitas ovelhas há uma falta, né, de conhecimento e de valorizar a aliança pastoral. Você precisa saber, querido, se você faz parte de uma igreja, seja da comunidade Alcance ou não, você precisa ter uma aliança pastoral com o seu pastor. E, de forma geral, se nós fazemos parte de uma igreja, esteja ela onde estivermos, nós precisamos ter a responsabilidade de honrar uma aliança pastoral com o Senhor Jesus acima de tudo. Entenda, querido, que apesar de Jesus ser o nosso supremo pastor, ele estabeleceu pessoas, né, com essa incumbência de pastorear o seu rebanho nessa terra. Haverá um dia, sim, que nós não vamos mais precisar, né, de um pastor terreno, um pastor semelhante a nós, uma pessoa semelhante a nós, mas nesse momento eu preciso de você e você precisa de mim. É isso que Deus estabeleceu, amém? Talvez nesse momento você esteja aí questionando, né, ou me questionando, o porquê de então valorizarmos tanto essa comunicação, esse pastoreio, né? Se Deus está em todos os lugares, se a palavra diz que Deus está em todos os lugares, e isso é uma realidade, você está certo quando está pensando nesse assunto. Deus está em todos os lugares, Ele sempre esteve em todos os lugares, Ele sempre estará em todos os lugares, mas o que nós não podemos negar é que a própria palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, nos ensina que há lugares específicos para que a igreja do Senhor Jesus se reúna. Nós vemos no Antigo Testamento o tabernáculo, o templo, nós vemos no Novo Testamento as sinagogas, as igrejas, as casas, e o que eu queria destacar nesse momento não é o lugar em si, mas a importância da reunião e a comunhão que existe nesses lugares que a igreja se reúne. Então, você pode ficar na tua casa nesse momento, é essa a recomendação que temos dado, que temos recebido também, mas o que nós não podemos deixar é de ser pastoreado, é de pastorear, se esse é o nosso caso, amém? Então, preste atenção na importância do pastoreio nesse momento. Efésios 4, 11 e 12 diz o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Com esse texto, eu gostaria de mostrar para você algumas coisas que esse distanciamento social está prejudicando. Nós simplesmente não conseguimos, cumprir esse papel como pastores, como mestres, como profetas, como apóstolos ou como evangelistas. Talvez esse papel esteja sendo cumprido parcialmente, mas o que eu não vejo acontecer, querido, o que eu vejo que nós estamos perdendo muito é justamente a finalidade de termos sido levantados para preparar os santos para a obra do ministério. Esse distanciamento social, vai prejudicar, já está prejudicando, justamente essa preparação dos santos, a preparação das ovelhas, a preparação da igreja para a continuação ministerial, amém? Então, por favor,
se conecte com o seu pastor, se conecte com Jesus no pastoreio vertical, se conecte com o teu pastor no pastoreio horizontal, se conecte com as tuas ovelhas no pastoreio horizontal, para que esse papel que nós temos de nos preparar, de preparar também uma geração se cumpra. Nós precisamos perceber também, queridos, outros riscos, né, desse distanciamento social. Você precisa estar atento, porque o mal, o reino das trevas, ele se levanta, né, para se aproveitar da situação. Não pense você que Satanás está sentado, né, esqueceu-se dos seus propósitos malignos nesse momento. Ele está aproveitando todas as brechas, todas as circunstâncias para cumprir os seus desígnios, né? E nós precisamos, como igreja, como pastores e ovelhas, entender que esse é um momento que Satanás está agindo e tentando se aproveitar do distanciamento social. A igreja, queridos, é uma peça-chave, não apenas no quesito espiritual. Nós, como igreja, cumprimos um papel social, nós, como igreja, cumprimos um papel cultural, nós temos a incumbência de espalhar a cultura do céu. Como igreja, nós temos um papel até mesmo na questão política. Não estou aqui fazendo política ou promovendo política, mas se a igreja não se levantar, o mal também se aproveitará da questão política para calar a igreja, por exemplo. Eu e você precisamos fazer a voz do Senhor Jesus ecoar por essa terra, mas é um meio, né, que Satanás usa, a política, por exemplo, para tentar calar a igreja. E cada um de nós, tanto eu como pastor, quanto você como ovelha, precisa estar atento a esse levante do inimigo, estar atento para que, né, os propósitos de Deus não sejam impedidos. Além da política, da cultura, né, os meios seculares de forma geral, né, podem ser os meios para que Satanás tente impedir ou agir contra os propósitos de Deus. Eu queria que você entendesse que tem pessoas, queridos, nesse momento, que por causa do isolamento está mais mergulhado às informações, né, ao contato com a mídia, do que qualquer outro momento da sua vida. Nesse momento tem pessoas que estão simplesmente a todo momento recebendo informação, e nem sempre essas informações são úteis, são verdadeiras e contribuem para o bem desse pastoreio, para o bem desse rebanho, para o bem, né, dos propósitos de Deus. Queria que você prestasse atenção em dois textos agora. Lucas capítulo 23, versículo 8 ao 12, e depois Atos 25, do 7 ao 9. Você vai ver que o mal faz alianças em tempos como estes, né? Nós vamos ver aqui que enquanto Jesus estava sendo julgado e condenado, houve alianças satânicas, malignas, né? Justamente nesse período, né? Num período onde o pastor estava sendo separado das suas ovelhas, onde o pastor Jesus estava sendo separado das suas ovelhas. O mal, né, ali figuradamente dividido, faz uma aliança. Vamos ler? Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele. Esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizavam-no e zombaram dele. Vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Presta atenção agora. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Você entendeu o que aconteceu? No momento em que, né, de certa forma, o mal estava celebrando a morte de Jesus, a condenação de Jesus, foi um momento entre Pilatos e Herodes retomaram uma aliança, retomaram uma amizade. Queridos, existem faces do mal, né, que aparentemente às vezes estão agindo isoladamente, mas em momentos como esse, né, especialmente em momentos de isolamento social, o mal vai retomar essas alianças, vai retomar, né, vão se aproximar essas faces do mal, né, para realmente tentar tirar proveito desse distanciamento. Em Atos 25, 7, fala assim: quando Paulo apareceu,
os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Mas, presta atenção agora, Festo, querendo prestar um favor aos judeus, não é uma questão política, simplesmente política. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Nesse momento, os judeus tinham feito um complô para matar Paulo. E Festo, querendo aproveitar esse momento de infortúnio na vida de Paulo, em que Paulo estava diante de um tribunal, ele tenta agradar ali então os judeus, expondo Paulo a uma situação de morte. Mais uma vez, um mal se aliançando contra a igreja, contra os pastores da igreja de Jesus Cristo. Amém? Você entendeu isso? Em relação ao pastoreio, queridos, vamos voltar aqui de forma mais específica ao pastoreio. Nós precisamos saber que, como ovelhas, nós podemos estar diante de um pastor, mas não nos comportarmos da maneira certa. Eu queria ler para você Mateus capítulo 9, versículo 35, em que o próprio Senhor Jesus ele faz essa menção. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Observe a afirmação de Jesus. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Essa palavra "como" faz muita diferença nessa frase, porque Jesus está falando de um comportamento dessas pessoas. A realidade é que essa multidão estava diante do pastor, e não era de um pastor comum. Essa multidão estava diante do supremo pastor, do pastor perfeito, mas mesmo assim continuavam a se comportar como ovelhas sem pastor. É possível que eu e você estejamos diante do pastor Jesus, ou estejamos diante do nosso pastor no nível natural, mas mesmo assim continuemos a nos comportar como ovelhas sem pastor. Sabe por quê, queridos? Porque pastoreio tem a ver com relacionamento, e relacionamento precisa ser intencional. Amém? Nesse momento eu pergunto para você: você está se relacionando com o teu pastor na vertical? Você está se relacionando com o teu pastor na horizontal? Qual é o teu comportamento diante do pastor? Será que você está realmente usufruindo desse pastoreio? Ou será que você está vivendo como se não fosse uma ovelha, ou como se fosse uma ovelha sem pastor? Nós precisamos parar e pensar sobre esse assunto. Não podemos ser o tipo de ovelha que lê Salmos 23 e fica feliz, porque ali diz que o bom pastor está presente. Veja o que diz em Salmos 23, do 1 ao 4. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Que texto magnífico, né? Que texto tremendo, que realmente nos encoraja, nos anima, nos faz sentir protegidos. Mas será que eu sou uma ovelha de Jesus só porque eu recito o Salmo 23? Será que eu me torno uma ovelha de Jesus e estou realmente sendo protegido, guiado por esse pastor, conduzido a verdes pastos, a águas tranquilas? Será que eu estou sendo revigorado por esse pastor só porque eu recito esse salmo? Ou será que se faz necessário a obediência como ovelhas para esse pastor? Queridos, nós precisamos mudar a nossa concepção de ovelhas e pastores. Um relacionamento de pastoreio se estabelece através de obediência, seja ela no nível vertical ou seja ela no nível horizontal. Você não é ovelha de alguém que você não se submete, você não é ovelha do Senhor Jesus e não desfrutará desses benefícios de estar diante do bom pastor se você não lhe obedece. Amém? Como ovelha, meu conselho para mim também,
Deixe Cristo conduzir a sua vida, reconheça a voz dele em meio a outras milhares de vozes nesse mundo. Não existem, queridos, vários rebanhos. Existe um rebanho e um pastor. Se você não faz parte do rebanho de Cristo, você não faz parte de rebanho nenhum. Essa é a realidade. Se você não faz parte da igreja que Cristo estabeleceu, se você não está sujeito à sua palavra e aos seus ensinamentos, e aos seus princípios e aos seus valores, nós simplesmente não estamos sendo pastoreados. Essa é a verdade. João capítulo 10, versículo 15, diz assim: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu porque ouvi-lo. Perceba, queridos, que mesmo tendo um pastor perfeito como Jesus, mesmo tendo um pastor amoroso como Jesus, que demonstrou o seu amor indo para a cruz no lugar das suas ovelhas, há pessoas que ficarão divididas e confusas. E eu quero recomendar para você: não seja essa pessoa que fica confundida diante do pastor Jesus. E não seja a pessoa que também facilita essa confusão para outras pessoas que estão buscando ser pastoreadas. Amém? Reconheça, querido, Jesus como teu pastor. E nesse momento nós vemos Jesus dizendo que ele tem pastor, que ele tem ovelhas que não são desse aprisco. Nós estamos diante de uma verdade, que Jesus está dizendo que ele foi enviado para pastorear os judeus, mas esses judeus se recusaram a ser pastoreados por ele. Então ele abraça os gentios, ele dá essa possibilidade para mim e você como gentil nos tornarmos ovelhas dele como pastor. Amém? Haverá um momento em que não vai haver dois pastores, que não vai haver dois apriscos, é um rebanho e um pastor, e eu e você precisamos estar dentro desse contexto. Um pastoreio genuíno, um pastoreio verdadeiro. E quando eu falo pastoreio, estou falando de um relacionamento entre ovelha e pastor. Só existe, só acontece de fato, se houver uma genuína conversão. Sem conversão, sem pastoreio. Não confunda, querido, pastoreio com seguir alguém nas redes sociais. Não confunda pastoreio com assistir uma live. Não confunda pastoreio com acessar um vídeo. Não confunda pastoreio com admirar ou ser inspirado por alguém à distância, sem relacionamento, sem receber dessa pessoa o cuidado, a proteção, também sem receber dessa pessoa a exortação. Nós precisamos ser pastoreados por uma pessoa específica. Deus colocou alguém sobre a tua vida para pastorear você. Então, entenda isso. 1 Pedro 2,25 diz: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas ovelhas, de suas almas. Veja como é interessante. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Sem conversão, sem pastoreio. Essa é a realidade. Nós precisamos definitivamente perceber que dificuldades que temos em ser pastoreados talvez sejam em função de algumas áreas da nossa vida em que não nos convertemos genuinamente. Pode ser que você tenha dificuldade em se submeter ao pastor Jesus, que você tenha dificuldade a se submeter à orientação do teu pastor no nível horizontal, porque algumas áreas da tua vida ainda não foram convertidas, não foram transformadas. Amém, queridos? Então, decida, eleja, coloque Jesus na tua vida como pastor. Também eleja alguém para pastorear a tua vida nessa terra. Se você não fez isso ainda, é extremamente necessário que você faça isso. É para essa pessoa que você vai pedir conselho, é para essa pessoa que você vai prestar contas no nível natural. Amém? Existe um comportamento, nós vamos ver na palavra de Deus, que é um comportamento ideal, tanto para ovelhas quanto para pastores. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4.
Diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Poderíamos substituir essa palavra presbíteros aqui por pastores. E o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém, queridos? É um conselho para mim como pastor, mas um conselho para mim como ovelha também. É um conselho para você como pastor da tua família e é um conselho para você como ovelha também. Esse é o comportamento ideal, né? Que nós não sejamos pastoreados e que também não pastoreemos ninguém por interesse, como diz ali, por ganância, por força, mas como diz aqui, né, de livre vontade, livre de ganância e com o desejo de servir. É dessa maneira que eu escolhi pastorear e é dessa maneira que eu escolhi ser pastoreado, de livre vontade, livre de ganância e também com o desejo de servir. Esse é o comportamento ideal que estamos sendo dirigidos pela palavra a viver nesse relacionamento de pastoreio, como ovelha ou como pastor. Presta atenção, livre de pressão, de livre espontânea vontade, livre de ganâncias e com o desejo de servir. Esse é o conselho da palavra para mim e para você. O que eu queria que você entendesse é que essa maneira que Deus apresenta o pastoreio coloca responsabilidade sobre pastores e ovelhas. Em última instância, se uma ovelha se perder, não será uma responsabilidade apenas do pastor, porque ela pode livremente segui-lo, pode livremente obedecê-lo, pode livremente se inspirar, pode livremente servi-lo. Então, ela poderia se recusar ou poderia intensificar esse nível de relacionamento com o seu pastor. Então, querido, se nós errarmos como ovelhas, nós não vamos poder simplesmente colocar a culpa nos nossos pastores. Amém? É isso que eu queria que você entendesse nesse momento. Além disso, existem alguns motivos a mais para darmos atenção especial ao pastoreio. Veja o que diz em Mateus, capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, ou se dispersarão. Quando nós lemos esse texto, nós vemos Jesus fazendo uma advertência para o que iria acontecer após a sua crucificação, após a sua condenação. Quando Jesus fala essa realidade, ele está citando Zacarias 13, versículo 7. Ele está citando uma profecia que estava prestes a se cumprir na sua vida como pastor. Ele estava dizendo que por causa da sua perseguição, da sua crucificação, da sua punição naquela cruz, muitas ovelhas seriam dispersas. E eu queria mostrar para você que os pastores, sejam eles no nível eclesiástico, sejam eles no nível familiar, sejam eles no nível de liderança de uma célula, eles serão sempre o primeiro alvo. Quando o inimigo pensar em tocar na igreja do Senhor Jesus, os pastores serão os primeiros alvos. Mas é interessante que você perceba que o inimigo não tem os pastores como alvo apenas para atingir esses pastores, mas de forma específica, para atingir a igreja, porque Jesus está dizendo aqui que ferirei o pastor e as suas ovelhas se dispersarão. Presta atenção que Satanás está querendo não apenas ferir os pastores nesse momento. Ele não está querendo apenas atingir o pastoreio, mas ele está querendo de forma geral, querendo atingir a igreja de Jesus, o rebanho, as ovelhas. E a estratégia do inimigo pode ser, sim, destruir o pastor, de forma ampla, mas pode ser simplesmente feri-lo, sabe? Feri-lo emocionalmente, feri-lo espiritualmente ou feri-lo na forma, com uma enfermidade, por exemplo, impedindo ele de executar esse pastoreio,
ou desvirtuá-lo, tirar esse pastor do caminho, né, corromper esse pastor através do pecado, das concupiscências, entenda, querido, que o pastor será sempre um alvo. E porque os pastores serão sempre um alvo, você como ovelha tem uma responsabilidade de também cobrir a vida dele de oração, de também cuidar desse pastor, amém? Então, presta atenção nisso. Outra coisa, para nós já encerrarmos a nossa mensagem, eu queria que você soubesse que uma ovelha de Cristo sempre será uma ovelha de Cristo. Ela não pode ser uma ovelha de Cristo em determinados momentos e em determinados momentos não ser uma ovelha. Nós precisamos ser uma ovelha de Jesus, como nosso pastor sempre, do início ao fim. A partir do momento que você foi apresentado a Jesus, que Jesus foi apresentado a você, você precisa ter um comportamento de ovelha para um pastor. O que acontece, queridos, é que muitas pessoas somente se colocarão à disposição do pastor Jesus quando as coisas começarem, né, a demonstrar que estão se encaminhando para o fim. Mateus 25, 31, eu não vou ler inteiro esse texto, mas diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como o pastor separa a ovelha dos bodes. Nesse momento está falando do julgamento, está falando, né, de um momento final aqui, né, na nossa participação desse mundo. E está dizendo aqui que todos nós vamos nos apresentar diante do Supremo Pastor. E nesse momento vai haver uma separação, haverá um julgamento. E talvez quando as pessoas pensarem que esse momento está chegando, elas pensem, agora é a hora de eu me relacionar com Jesus como ovelha e pastor. Mas o que eu queria dizer para você é que Jesus sabe exatamente como o nosso coração tem se comportado. E que o meu conselho para você é que a partir de hoje, se você não se comportava como uma ovelha, passe a se comportar, porque não é só no momento de dificuldade que nós precisamos ser ovelhas, nós precisamos ser fiéis nos momentos de dificuldade, nos momentos onde há bonança também, onde há bênção. Amém? Meu apelo nessa noite para mim e para você, esse é um apelo que Deus tem feito ao meu coração. Tenho orado muito mesmo para que eu facilite o pastoreio dele para com a minha alma. E esse é o meu apelo para você também. Facilite o pastoreio de Jesus para com a tua alma, facilite o pastoreio do teu pastor para com você nesse momento, né? Eu queria que você, nesse momento, né, fechasse os teus olhos, que nesse momento você desse oportunidade para o Espírito Santo, né, conduzir você num arrependimento para qualquer atitude que você tenha tido ou tem, né, que está dificultando esse cuidado de Deus sobre a tua vida. Que você pudesse se arrepender por qualquer atitude de rebeldia, qualquer atitude em que você simplesmente criou bloqueios e impedimentos para que Jesus pastoreie a tua vida. Em qualquer momento que você tenha sido rebelde, tenha passado por cima dos seus conselhos, tenha passado por cima dos seus ensinamentos, dos seus princípios, que tenha passado por cima dos seus valores, dos valores estabelecidos por Jesus. Queria que você realmente entendesse que pastoreio é cuidado e proteção. Renda-se a Cristo, querido. Nesse momento, renda-se a Ele, se coloque sob a sua autoridade, deixe Jesus pastorear a tua alma. Nesse momento nós estamos vivendo muita pressão emocional, psicológica. Nós precisamos de um pastor pastoreando a nossa alma. Amém? Lembre-se, né, que através do pastoreio vem consolo e refrigério. Através do pastoreio nós podemos passar pelo vale das sombras da morte, sem temer mais algum. Mas é se nós estivermos sendo pastoreados. Talvez você não resista ao vale das sombras da morte, se não estiver sendo pastoreado por Jesus. Lembre-se que haverá momentos em que Jesus, como nosso pastor, vai nos chamar para fora de ambientes, vai nos chamar para fora de comportamentos, vai nos chamar para fora de situações, e haverá momentos que Jesus vai nos chamar para dentro. Ele vai dizer, você precisa se envolver, você precisa fazer parte, você precisa cumprir um propósito nesse ambiente, nesse lugar, com essas pessoas. Amém? Para finalizar, vou ler novamente aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de vossas almas. Você se converteu, querido. Você mudou a direção da tua vida quando você conheceu Jesus. Nós precisamos agora, querido, agora tomar essa decisão
de converter os nossos caminhos, nossos pensamentos e nossos sentimentos ao pastor e bispo das nossas almas. O meu convite para você é: renda-se a Jesus, entregue sua vida a Ele, renuncie a sua vida de pecado, renuncie a sua vida de desobediência, renuncie a sua vida de rebeldia. Deixe Ele comandar a tua vida, deixe Ele orientar os teus caminhos. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, clamamos para que o Teu Espírito Santo derrame, Senhor, unção e graça sobre cada mente e coração, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família. Que nesse momento nós possamos compreender a importância, Senhor, do pastoreio, do relacionamento entre ovelha e pastor. Que nós possamos compreender, Pai amado, que nós precisamos nos submeter ao Senhor como nosso supremo pastor. Nós devemos, pela Tua palavra, obediência, Pai, direcionamento, Pai, aos nossos pastores naturais, assim como também temos responsabilidades como pastores de nossos lares, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor, Pai amado, nos faça mergulhar, Senhor, nesse entendimento, a fim de desfrutarmos de todos os benefícios que o Senhor tem para nós dentro desse contexto. Pai querido, nós clamamos para que o Senhor pastoreie a nossa alma. Nós queremos nos encontrar contigo, Senhor, não como bodes sendo separados do Senhor como nosso pastor, mas como ovelhas sendo unidos definitivamente a Ti como nosso pastor, Pai, no dia do julgamento. Que nós possamos, Pai, ser fiéis ao Senhor, Pai, que nós possamos realmente nos converter, Pai, de forma perfeita, Senhor, converter os nossos olhares, os nossos caminhos, Pai. No nome de Jesus, nos ajuda nesse momento. Nós Te confessamos como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós Te confessamos, ó Deus, que nós queremos realmente dar um rumo diferente para as nossas vidas. Nos arrependemos e declaramos, ó Deus, que nós não somos suficientemente sábios, nem suficientemente fortes para caminhar sozinhos, que precisamos do Senhor indo adiante, Pai, na nossa retaguarda, do lado direito, do lado esquerdo. Senhor, nós precisamos do revestimento do alto, nós precisamos, Pai, ser fortalecidos, vestir a armadura do Senhor para resistir no dia mal. Nós quebramos nesse momento, nós declaramos falido todas as alianças satânicas que tentam destruir o pastor e suas ovelhas. Nós declaramos que nesse momento, Senhor, as coisas que estão sendo feitas de forma oculta serão trazidas à luz. No nome de Jesus, nós clamamos a Deus para que o Senhor nos proteja, Pai, debaixo do Teu pastoreio. Proteja a nossa casa, nossos filhos, esposas e esposos. Proteja a nossa igreja, onde quer que ela esteja nesse momento, Pai. Nós oramos e Te agradecemos, confiando que assim será. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe tua vida, querido. Atraia realmente esse pastoreio de Jesus sobre a tua vida, né? Pense sobre isso e viva o melhor de Deus em nome de Jesus. Amém.